Pessoal, veja o vídeo a seguir aí. Quem armou uma arapuca para o Felipe Martins? Vejam aí. Agora a gente fala sobre o caso do Felipe Martins. Nos Estados Unidos, a Justiça americana agendou para o dia 9 de abril uma audiência para esclarecer indícios de fraude nos registros migratórios do ex-assessor da presidência, Felipe Martins, acusado de redigir a suposta minuta do golpe. Martins ficou 6 meses preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que usou como justificativa registros de que o ex-assessor teria viajado com Jair Bolsonaro aos Estados Unidos em dezembro de 2022. No entanto, a defesa de Martins apresentou documentos mostrando que o ex-assessor de Bolsonaro não viajou para o exterior naquele período. Os dados incorretos, que só vieram à tona em abril de 2024, foram apagados do sistema 3 meses depois. Felipe Martins poderá acompanhar a sessão de forma remota em Ponta Grossa, no Paraná, onde está sob liberdade provisória com medidas cautelares. Silvio Navarro, começamos com você. Essa audiência foi marcada na Justiça dos Estados Unidos, salvo engano, em Orlando, né? Uma audiência preliminar que vai, na verdade, analisar a possibilidade de se chegar a uma solução consensual ou se vai ser necessário levar esse caso a um julgamento com produção de provas. Enfim, a gente vai aguardar a próxima quarta-feira e essa audiência marcada nos Estados Unidos, no caso do Felipe Martins. E esperamos que isso avance, Paula, que isso traga algum tipo de justiça para o Felipe Martins. Felipe Martins passou 6 meses preso por uma viagem que ele não fez e que ele poderia ter feito, porque não era crime. Aliás, não é crime viajar. Então, alguém fraudou a entrada dele nos Estados Unidos e não é tão simples assim brincar com a imigração americana. É preciso compreender, é preciso entender tudo o que aconteceu, levantar provas e talvez, no futuro, buscar uma reparação para o Felipe Martins. Eu acho que o caso dele é talvez a página mais escura desse processo todo de investigação do golpe do 8 de janeiro. É claro que tem o caso das pessoas, não me refiro aqui à causa humanitária, as pessoas que estão presas, mas eu digo a trama golpista. E em algum momento o Felipe Martins, ele é arrolado nessa fantasia, nessa farsa do golpe, e ele estaria ligado a uma minuta, e por isso ele precisaria fugir do país. Isso é um roteiro de filme B de Hollywood, é péssimo, não deu certo, o brasileiro já entendeu que é uma fraude, e agora os Estados Unidos compreendem e dão um passo à frente para tentar jogar mais luz se há envolvidos graúdos em tudo isso. E, por fim, em caso de punição, e eu acho que haverá, eu acredito na justiça nesse caso, porque ela parte dos Estados Unidos. Ela vem de fora para dentro do Brasil. Eu acho que tem gente implicada por aí nessa história que não é só do judiciário, não é da polícia. Eu acho que tem gente que estava na frente do teclado, que usa carteirinha de repórter, que pode estar implicado nessa história. Augusto. Olha aqui, essa história deveria já ter resultado na incorporação do nome do Guilherme Amado, que soltou umas fake news para garantir a prisão do Felipe Martins. Ele deveria estar no tal inquérito das fake news aí, que é administrado pelo Moraes. Não, mentiu e não houve nada. Há outro bandido, ou outros bandidos, os envolvidos na falsificação de documentos para justificar, para afirmar que houve uma viagem que nunca existiu. Agora pensem bem, nós estamos dependendo da justiça de outro país para tirar da cadeia um homem que não fez nada. O Felipe Martins foi preso porque, equivocadamente, os carcereiros acharam que ele ia fazer o mesmo que o Cid, o Coronel Cid, que ele ia contar versões que interessam ao ministro Moraes. E ele não contou, porque disse sempre o seguinte: não há o que confessar, não fiz nada. Inventaram uma viagem já faz esse tempo todo e o Felipe Martins usa tornozeleira, mas esse país enlouqueceu. Eu prefiro continuar enxergando os loucos no Supremo. Nós estamos mantendo aqui a serenidade, até porque isso provoca uma indignação difícil de conter, e a visão das coisas como elas são. Por que o Felipe Martins ainda continua usando tornozeleira? Por que tem de se apresentar à delegacia mais próxima? Por que continua impune esse Guilherme Amado? Por que o ministro Alexandre de Moraes, uma vez na vida, não reconhece que cometeu um tremendo erro e pede desculpas? É só o povo que resolve isso. Ana. Bom, Paula, eu acho que vale a pena lembrarmos o começo, né, dessa confusão toda e como a fraude foi pega, porque quando o ministro Alexandre de Moraes disse que o Felipe Martins havia fugido para os Estados Unidos em dezembro de 2022, os advogados do Felipe Martins fizeram o que aqui nos Estados Unidos? Os advogados daqui
Bom, vamos até o sistema de imigração e pedir a entrada oficial do Felipe Martins. Quando foi? E os sistemas de imigração imediatamente, através de documentos, forneceram para a defesa do Felipe Martins. A última entrada do Felipe Martins foi em setembro de 2022 para que ele acompanhasse o presidente Bolsonaro e a sua delegação na reunião das Nações Unidas, da ONU. Setembro de 2022. Pois bem, logo depois de toda a confusão do Felipe Martins, né, do inquérito aberto, o Felipe Martins está na cadeia, em uma viagem da equipe do delegado da Polícia Federal, Fábio Chora, ao Brasil, naquela semana, exatamente na mesma semana, aparece uma entrada fraudulenta do Felipe Martins no sistema imigratório dos Estados Unidos, em dezembro de 2022. E essa entrada foi colocada manualmente na cidade de Orlando. Por isso que agora isso vai ser discutido também no judiciário de Orlando, porque essa entrada foi colocada na cidade de Orlando. Porque quando a defesa do Felipe Martins foi retirar os documentos em Nova York, disse, mas agora consta uma nova entrada aqui através de Orlando. Enfim, a defesa do Felipe Martins colocou o FBI e também o sistema pediu investigação através do FBI e do sistema de Homeland Security, que é o sistema de imigração aqui dos Estados Unidos. Portanto, agora essa medida tem a finalidade de esclarecer exatamente as circunstâncias dessa fraude. Ou seja, quem inseriu o nome do Felipe no sistema, quando foi inserido e se houve envolvimento de autoridades brasileiras e do próprio governo Joe Biden. Então, Paula, agora a questão fica muito maior, porque como a gente sempre fala aqui, é uma questão de segurança nacional. Eu sei que esse assunto também já chegou no gabinete do Tom Homan. O Tom Homan hoje é o chefe da fronteira, de todas as fronteiras dos Estados Unidos. É um homem extremamente eficaz, de poucas palavras, ele que está responsável por toda essa deportação de imigrantes ilegais e criminosos em massa daqui dos Estados Unidos, disse que não vai aturar o crime aqui nos Estados Unidos, principalmente aqueles que foram cometidos nas fronteiras americanas. E isso inclui também o sistema migratório de computador em que o nome do Felipe Martins foi inserido de maneira fraudulenta.